Isso, vamos lá. Bom, nós vamos continuar fazendo a análise que nós começamos a semana passada, que a gente falou de indicadores financeiros. Então, eu expliquei a aula, os conceitos, quais são os indicadores, a análise horizontal e vertical e os principais indicadores de análise financeira que são feitos nas organizações. E aí a gente começou a fazer um exemplo juntos, né, cada etapa, para que vocês entendam os processos e possam fazer os cálculos dessas análises. E também a gente vai ter um projeto de aprendizagem que é relacionado com esse assunto. A gente fez a análise, então, começando, nós pegamos o balanço e o DRE da Petrobras no site Investing, baixamos, aí eu expliquei aquela limpeza que a gente tem que fazer, aquela interpretação dos dados, onde existem contas e subcontas. Então, eu costumo marcar aqui em colorido as subcontas, né, na hora de fazer as análises, fica mais fácil de entender, e essas subcontas constam do somatório das contas. Então, por exemplo, caixa de investimento, 64.280, ela é diluída em 3 contas, caixa equivalentes e investimentos de curto prazo. Esses 3 valores são o da conta caixa de investimento. Então, precisa tomar esse cuidado para não duplicar na hora de fazer as análises, né? Então, a gente passou isso tudo nas contas de ativo, nas contas de passivo. Especificadamente, isso acontece no balanço, no DRE não tem esse problema. Então, também a gente mostrou o DRE, né? Só que as despesas operacionais que estão relacionadas com a receita. E aí a gente começou a fazer a análise vertical, aonde a gente analisa verticalmente cada item dessas contas em relação ao montante. Então, eu posso analisar os componentes do ativo circulante sobre o ativo circulante, os componentes do passivo circulante sobre o passivo circulante. E depois eu faço todos os componentes do ativo sobre o ativo total, todos os componentes do passivo sobre o passivo total. E aí eu tenho a participação de cada conta, de cada grupo de contas nos totais. Então, Professor, pois não. boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Professor, eu Oi. baixei a sua última aula. Ah, É quarta-feira que o senhor teve a última aula com nós? terça-feira. Terça-feira, que o senhor deu esse exercício para a gente copiar, certo? Sim, perfeito. Eu refiz ele final de semana para Ah, pegar mais a mãe. É tá. exatamente o que o senhor fez naquela aula que é para fazer naquele trabalho das 10 empresas? Isso. É uma das atividades, né? São várias. A gente vai fazer. A análise vertical que nós fizemos na aula de terça-feira é uma atividade do projeto de aprendizagem das 10 empresas. Certo. Tá? Então, isso é uma coisa. Aí agora nós vamos fazer a análise horizontal, que também é outra análise, e depois nós vamos entrar nas análises dos indicadores, que é liquidez, indicadores de endividamento, de rentabilidade. Aí todos esses indicadores fazem parte do projeto, tá? Beleza, beleza, valeu. Então eu vou explicando na aula passo a passo para vocês entenderem, e aí depois vocês vão aplicar lá no projeto, nas 10 empresas, é isso mesmo. Tá? Certinho. Valeu. Bom, então aí com a análise vertical do balanço, e aí a mesma coisa do DRE, a gente faz sobre cada conta em relação à receita, em relação ao lucro, tá? E a gente encontra, então, os índices percentuais de participação de cada conta, e aí as análises acontecem em cima disso, em cima desses percentuais, tá? Então, hoje nós vamos fazer a análise horizontal. O que é a análise horizontal? A análise horizontal, como o próprio nome diz, é uma análise que nós analisamos horizontalmente.
Então, nós vamos analisar os indicadores de um ano para outro ano, tá? Na análise vertical, nós analisamos um ano de cada vez, então 2020, e aí eu vejo cada item, o que aconteceu com ele em relação ao ano de 2020, depois para 2019 e assim por diante. Agora, na análise horizontal, nós analisamos um certo período concomitantemente. Então, eu vou analisar a situação do ativo circulante nos 4 anos, de 2017 a 2020. Tá? Então, a análise... Tem gente entrando em reunião errada. Só um minutinho. Deixa eu pôr de novo a tela. Aqui. Vocês estão vendo o Excel? Tá vendo aí, gente? Sim. Tá, então beleza. Então, nós analisamos de forma horizontalmente um ano após o outro na mesma análise. E aí eu vejo a participação de cada item do balanço na relação temporal, né? Numa série temporal de 4 anos, o que aconteceu ao longo desses 4 anos. Tá? Então, como que a gente faz? Eu vou pegar a planilha aqui, vou copiar ela do lado aqui. Deixa eu congelar. Aí. Então, aqui nós vamos fazer a análise horizontal. Deixa eu apagar isso aqui. Isso. Isso. Então, olha, nós temos aqui o balanço da Petrobras dos anos de 2017 a 2020 e a situação de cada uma das contas. Tá? Nós vamos analisar horizontalmente cada item. Então, nós queremos saber o comportamento desses itens ao longo de cada ano. Para fazer isso, eu tenho que pegar o ano mais antigo e transformá-lo numa base, tá? O que a gente chama de base 100%. Então, o ano de 2017, ele fica sendo a minha base. Tá? Então, é até melhor a gente inverter o posicionamento da planilha. Vamos fazer aqui, ó, 2017. Fazer crescente, que fica melhor para entender. Tá? Então, 2017, 2018, 2019, 2020. Vou inserir uma linha aqui, uma coluna aqui, para fazer a análise horizontal do lado aqui. Então, vou pôr aqui, análise horizontal. Tá? Então, eu vou analisar horizontalmente essa conta, os 4 anos. Deixa eu fazer caber na tela aqui. Aí. Tá? Então, eu só adaptei a planilha até agora. Então, o que a gente vai analisar, análise horizontal, do mesmo jeito que nós fizemos na vertical. Então, eu preciso inserir uma coluna. E aqui, o ano 2017, ele fica sendo o ano base. Então, o ano base, eu vou classificá-lo como sendo 1, tá? Ou 100, tanto faz, tá? Tem livros que colocam 100 e tem livros que colocam 1. É 100%, não tem problema, tá? Então, esse ano, todos os valores serão 1,
E aí eu não vou fazer nenhuma análise nesse ano. Ele é a minha referência, tá? Então, o que aconteceu em 2017 é neutro, é uma situação que para mim não interessa, tá? Aí eu quero saber, em relação ao ano de 2017, como que os outros anos seguintes se comportaram. Então, a análise serve para mostrar os 3 anos à frente. E o ano 17 é a base, tá? Então, eu começo analisando conta por conta. Então, total do ativo. Eu vou analisar o ativo de forma horizontal. Então, eu vou pegar o valor do ativo em 2018, então, igual, o valor do ativo em 2018, e vou dividir pelo valor do ativo de 2017, tá? A análise agora é horizontal. Então, eu tenho que seguir nas linhas. Então, o valor de 2018 divido pelo valor de 2017. Tá? Dou Enter. Vamos colocar o símbolo de porcento. Então, está aqui o resultado. Tá? Aí, a mesma coisa eu vou fazer no ano 2019. Então, o valor do ativo no ano de 2019 dividido pelo valor do ativo de 2017. Tá? A análise é só nessa linha que eu vou trabalhar. Mesma coisa, coloco o porcento. E 2020, o ativo de 2020 divide pelo ativo de 2017, coloca a porcentagem, pronto. Certo? Então, eu já fiz a análise do ativo. O que aconteceu nos anos seguintes. Deu para entender, gente, até agora? Não fica com dúvida, fala aí. Vamos, pessoal. Professor, eu entendi essa parte. Tá, beleza. Tá? Então todo mundo entendeu? Então vamos seguir. Tá? Então, ó, a análise horizontal é sempre assim. Sempre na linha, tá? Sempre na linha. Então eu defino o ano base, sempre é o ano mais velho, coloco o número 1, e esse ano é o base, eu não vou fazer nenhuma operação nele, e aí eu vou fazer a operação nos anos seguintes. E aí, então, eu vou analisar o ativo horizontalmente. Então, o valor de 2018 sobre 2017, 2019, 2017, 2020, 2017. Tá? E eu tenho o percentual. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com todas as linhas. Todos. Mesma coisa, igualzinho. Tá? Então, de novo, ativo circulante. Então, eu vou nessa linha do ativo circulante. Valor do ativo circulante 2018 dividido pelo valor do ativo circulante 2017. Coloco por cento. 2019 igual o ativo circulante de 2019 dividido pelo ativo circulante de 2017. Por cento. 2020, o ativo circulante de 2020 dividido pelo ativo circulante de 2017. Pronto. E assim eu vou até chegar na última linha, tá? Aí tem um segredinho do Excel, né? Eu posso ir fazendo um por um, ou eu posso arrastar e ir arrastando, tá? Só que eu tenho que fazer um ano de cada vez. Então eu arrasto o ano 2018 e ele já calcula para mim. Eu arrasto 2019 e eu arrasto 2020. E aí eu já tenho a análise pronta. Tá?
Pronto. Show. Certo, gente? Esse dá para arrastar tudo de uma vez, fica mais fácil. Tá? Então, eu já fiz a análise horizontal de cada uma das contas. Então, eu tenho aqui os valores de cada uma das contas em relação a 2017. Tá? Agora, a gente precisa tirar algumas análises disso, não é só achar a informação, tá? O que significa esses valores? O que significam esses percentuais que eu encontrei? Então, é aí que eu preciso fazer algumas análises. Então, por exemplo, eu posso analisar todas elas, uma conta de cada vez, analisar todas, ou eu posso analisar os grupos, tá? Então, é mais fácil analisar os grupos principais. Então, quais são? Ativo. Então, eu vou copiar aqui, ó. Então, eu seleciono isso daqui, vou copiar aqui do lado, colar aqui do lado. Tá? Aí eu vou tirar os valores. Vou excluir aqui. Vou colar de outro jeito. Eu vou tirar os valores. Aí. Então, eu tenho aqui o que aconteceu com o ativo 2018, 2019, 2020 em relação a 2017. Tá? Só os valores das porcentagens. Vou fazer do ativo circulante. Mesma coisa. Vou fazer tudo junto. Dos outros ativos, aí eu vou pegar as 6 principais contas, esse aqui não tem. Passivo. Passivo e passivo circulante. E o patrimônio líquido. Vou excluir isso aqui, que é 2017. Excluir esses valores. Excluir esses valores. Excluir esses valores. Aí. Então, eu tenho aqui a movimentação do ativo, ativo circulante, passivo circulante e patrimônio líquido dos 3 anos em relação a 2017. Tá? Então, essas 5 contas já servem para mim entender o que aconteceu com a empresa. Então, se 2017 é o ano base, e aí o ativo circulante tem um resultado de 103%, isso significa que o ativo no ano de 2018 aumentou 3% em relação ao ano de 2017. Né? Sempre que passar de 100% é aumento. E se for menor que 100% é redução. Tá? O ativo em 2019 teve um aumento de 100, o valor dele foi 111% maior que 2017. Então, ele tem um aumento de 11% em relação a 2017, tá? Não é em relação a 2018.
Lembra que a gente coloca o ano base 2017, todas as análises são em relação a esse ano. Então, o 111% significa 11% de aumento no ativo da empresa em relação a 2017. E 2020, 119%. Então, houve um aumento de 19% no ativo da empresa em 2020 em relação ao ano de 2017. Analisando o ativo circulante, então eu vejo que os valores são menores que 100%. Então, houve uma redução no ativo circulante. Tá? Então, em 2018, houve uma redução de 8% no ativo circulante. Né? Então, 92 para 100, 8%. Tá? O 92% significa que o valor do ativo circulante em 2018 é 92% do valor do ativo circulante em 2017. Então, o ativo circulante diminuiu 8%. Tá? A minha base sempre vai ser 100% ou 1. Né? No ano de 2019, houve uma redução de 28% no ativo circulante em relação a 2017. Então, o ativo de 2019 circulante, ele é 72% do valor de 2017. Tá? Então, reduziu 28%. E em 2020 é 91%, reduziu 9%. Tá? O passivo. Então, o passivo em 2018, 103%. Em 2019, 111%. Em 2020, 120%. Então, houve um aumento do passivo. 3% em 2018, 11% em 2019, 20% em 2020. Tá? Quando aumenta o passivo, o que significa? O que significa, gente, quando aumenta o passivo de uma empresa? Alô, vocês estão aí? Já dormiram? Vamos, pessoal. Professor, o passivo é as contas da empresa, as dívidas que aumentam? Isso, perfeito. São as obrigações, né? As dívidas, as contas de curto ou longo prazo. Então, quando aumenta o passivo, a empresa aumentou as suas obrigações, a empresa se endividou mais, tá? Então, houve um aumento nas obrigações da empresa, possivelmente no endividamento da empresa, né? E aí a gente comprova quando olha o passivo circulante, ó, que é as obrigações que a empresa paga dentro de um período fiscal, né, dentro de um ano. Então, em 2018, ele aumentou 18%, em 2019 aumentou 41%, e em 2020 aumentou 65%. Então, as obrigações de curto prazo da empresa, os empréstimos de curto prazo, eles aumentaram 18%, 41%, 65% em relação ao ano 2017. Tá? E aí o patrimônio líquido da empresa, então ele também cresceu, aqui no caso ele cresceu 5% em relação a 2017, 12% e 17% em relação a 2017. Tá? Então, olha, fazendo a análise só dessas 5 contas, esses 5 grandes grupos de contas, a gente percebe que a empresa cresceu seu ativo ao longo dos 3 anos, né? Então, primeiro 3%, depois 11%, depois 19%, então é uma curva ascendente. Ela reduziu o ativo circulante, então a movimentação de dinheiro no curto prazo reduziu, aumentou o passivo, aumentou suas obrigações, seus endividamentos, investimento, financiamento, etc. Aumentou as obrigações de curto prazo e aumentou o patrimônio líquido. Tá? Se eu fizer um gráfico disso daqui, então eu consigo enxergar o que aconteceu com a empresa.
Então, se eu fizer um gráfico desse quadro, então eu consigo enxergar no gráfico o que aconteceu com a empresa nesses anos. Então eu vejo o aumento do ativo, né, 103%, 111, 119, né, olhando na escala. Aí uma redução do ativo circulante e um aumento do passivo circulante, um aumento do passivo circulante em 2020, 2019, 2018 e também aumento do patrimônio líquido 105, 117, 112%, tá? E aí eu posso fazer isso com todos os outros componentes, com todas as outras contas que a gente calculou aqui pelas porcentagens, tá? Então é importante calcular a análise horizontal corretamente, então o valor de 2018 sobre 2017, 2019 sobre 2017, 2020 sobre 2017, depois fazer de todas as contas, e aí para fazer a análise eu preciso fazer esse agrupamento, tá? Então uma opção é tirar, né, toda aquela informação, tirar os grandes grupos, ou dependendo da análise também pode fazer com as outras contas, e aí ilustra com gráfico, que o gráfico mostra o comportamento das contas. Você consegue enxergar tudo ao mesmo tempo, o que aconteceu, tá? Gente, tem alguma dúvida na análise horizontal do balanço? Se tiver tudo ok, vamos seguindo. Para mim tá ok, professor. Não sei quanto os colegas. Tá, beleza. Bom, é tranquilo, né? É bem tranquilo. Lembre-se que esse é o trabalho que vocês vão fazer, tá? Então, não pode ter muita dúvida nisso. Precisa entender esse contexto, entender o raciocínio, ok? Senão vocês não vão conseguir fazer o trabalho. E a prova, né? Principalmente. Então, vamos fazer do DRE. Do mesmo jeito, vou pegar os 4 anos. Eu vou inserir uma linha aqui para fazer a análise. Vamos organizar aqui 2017 primeiro. Ixi. Aí. Então, vou fazer caber aqui. Tá. Então, 2017 é o ano base. Então, é tudo 1, né? Se eu colocar 100%, vamos colocar 100 para vocês verem. Ele já vai me dar a porcentagem correta. Então, a minha análise é horizontal agora, tá? Não posso confundir com vertical. Então, vertical eu já fiz na ascendente, agora é horizontal, né? Caminhando na linha do tempo. Então, eu vou fazer receita total 2018. Então, 2018, o valor da receita dividido pelo valor da receita de 2017. Em porcentagem
2019, o valor da receita dividido pelo 2017, porcentagem, e 2020, valor da receita dividido por 2017, valor da receita, tá? E aí eu vou arrastar tudo aqui. O ano 2019 também. E no ano de 2020 também. Pronto. Daí eu tenho os valores dos componentes do DRE. Aí vamos organizar então os grandes grupos, né? Receita, custos e lucro. E aqui do lado. Aqui. Vou fazer só essas três aqui. Então eu vou tirar 2017. Os valores. Deixo só o percentual. Pronto. Então, só receita, custo, lucro bruto, vou colocar o lucro líquido também. Custo líquido. Aqui, na verdade, não tem esse sinal de menos aqui. Vou fazer o gráfico. Ele não vai entender por causa desse... Deixa eu tirar esse lucro líquido aqui, que deu muito doido. Depois a gente analisa. Vou fazer um gráfico de barras. Análise horizontal. DRE. Pronto. Então, olha, aqui aconteceu uma situação inusitada, porque se vocês olharem o lucro líquido, a empresa teve prejuízo em 2017. Então, ó, lucro líquido em 2017 foi negativo de 446, e aí depois ela teve um lucro em 2018 de 25.779. Então, o sinal negativo acontece porque a gente está dividindo um pelo outro, mantém o sinal. Então, esse sinal aqui, na verdade, ele não é negativo. Tem que pôr negativo aqui. Aí ele é positivo. Então, a empresa saiu de um prejuízo de 446 milhões para um lucro de 25,7 bilhões. Né? Aí, 2019 também,
ela teve prejuízo em 2017, 446, e teve um lucro de 40 mil. Então, dá 9.000% a mais. Por isso que deu esse número doido aqui, mas não é comum acontecer isso, tá? Mas é uma situação real. Então, deu um valor percentual muito grande, porque a empresa saiu de um prejuízo não muito grande, e aí depois ela se recuperou e teve grandes lucros. Então, a diferença de um ano para o outro é esse percentual que é muito alto, tá? Então, analisando só receita, custo e lucro, a gente percebe de 2018 para 2017 houve um aumento na receita de 9%, um aumento no custo também de 9% e um aumento no lucro bruto de 10%, tá? E aí depois vocês viram lá que o lucro líquido foi um prejuízo de... não, estou falando besteira. O prejuízo foi em 2017. Teve um lucro, vou colocar aqui, de 25 mil corresponde a 5.700%. Né? Então, a empresa teve 5.700% de aumento no seu lucro líquido em relação a 2017, porque foi um ano de prejuízo. Em 2019, de novo, a receita cresceu 7%, o custo cresceu 4%. Então, perceba que a empresa conseguiu enxugar o custo aqui no ano de 2019, né? Tinha crescido 9% e agora cresceu 4%. Então, ela conseguiu reduzir os seus custos de produção em 5% em relação a 2018. E aí o custo aumentou 4% em relação a 2017. E aí o lucro bruto cresceu 11%, 111% em relação a 2017. Em 2020, a receita sofreu uma redução. Então, comparando com 2017, a receita foi menor 4%. Né? A receita de 2020 representou 96% da receita de 2017. Os custos também foram bem reduzidos. Né? Então, o valor dos custos de produção corresponderam a 90% do valor de 2017, então teve uma boa redução de custos aqui, né? E o lucro bruto aumentou 8%. Então, veja que o comportamento da empresa em 2020 foi bem interessante, que ela, mesmo com a receita sendo diminuída, né, ela ou vendeu menos, ou o preço de venda foi mais baixo, ela conseguiu reduzir muito seus custos, né? Mais de 10% em relação a 2017 e 14% em relação a 2019. E aí o lucro aumentou, né? Porque ela reduziu a receita, mas ela reduziu o custo, então ela manteve o crescimento do lucro, mesmo perante uma situação de que a receita caiu. Tá? Então, essa análise que é importante, esse entendimento que é importante. O que significa esses números? Né? Então, eu consigo visualizar o que a empresa está fazendo de um ano para o outro. O que está acontecendo de um ano para o outro. Tá? E aí, se eu olhar no gráfico, então me mostra, né, o que aconteceu em 2018, 2019 e 2020. Então, eu percebo que a receita cresceu um pouco em 2018, cresceu em 2019, reduziu em 2020. Os custos cresceram em 2018, reduziu em 2019, reduziu bastante em 2020. E o lucro, que é a diferença dos dois basicamente, então cresceu em 2018, cresceu mais em 2019 e aumentou, né, a diferença do lucro pela receita e custo é bem maior em 2020. Tá? Então, no trabalho de vocês, é interessante vocês fazerem essa separação, né? Calcula na planilha toda do DRE, do balanço, depois separam as contas principais e põem gráfico para vocês conseguirem fazer a interpretação, tá? Vai precisar ter uma interpretação desses resultados, não é só achar o resultado, precisa interpretar e entender o que aconteceu com a empresa, tá? Tem alguma dúvida, gente, da análise
horizontal no DRE, ou tá tranquilo? Sim? Sim, professor. Podemos seguir? Tá saindo bem preciso, né? Que aí você já tira os dados dali, joga aí e dá certo. Isso. Estou fazendo bem devagar para vocês entenderem, né, certinho o processo de operacional e depois de análise, tá? Que é o que vocês vão fazer depois no trabalho, na prova, e depois, se vocês forem trabalhar nessa área, continua assim, né? Então, beleza. Então, se ninguém tem dúvida disso, nós vamos passar para os indicadores de liquidez. Então, eu vou copiar a planilha aqui de novo, do balanço. Vou fazer outro aqui. Então, olha, lá no dia que eu dei a aula, que eu coloquei os slides, lá tem a explicação dos indicadores de liquidez e quais são, né? Então, são 4 tipos: liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral. E aí tem a fórmula, tá? Então, basicamente, é pegar o valor de cada conta e aplicar na fórmula, né? Não tem muito segredo. O único segredo que existe é buscar no balanço e no DRE o valor certo, tá? Tem que tomar algum cuidado para não confundir contas, não confundir valores, tá? No caso da liquidez, não tem nenhum segredo, é tudo direto. Mas existem alguns indicadores que a gente precisa calcular as variáveis para depois aplicar na fórmula. Tá? Então é só esse cuidado. No mais, é só buscar valores e aplicar. Tá? Então, ó, vamos calcular o primeiro indicador, é o liquidez corrente. Eu vou tentar fazer aqui no Excel, vamos ver se dá. Então, liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Vocês abrirem os slides da aula, vocês têm essas fórmulas todas aí, tá? Explicadas. Então, a liquidez corrente, vou escrever aqui. Liquidez corrente. Liquidez corrente. Então, é o ativo circulante sobre o passivo circulante. Tá? Então, é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, eu vou calcular aqui, então, valor do ativo circulante. Então, eu vou calcular do último ano. Vamos considerar só 2020. Tá? Depois eu vou fazer de todos os anos também, mas vamos fazer um ano de cada vez. Então, qual é o valor do ativo circulante de 2020? Então, eu venho aqui, ativo circulante, total do ativo circulante. Então, é esse valor, tá? Então, é igual. Vou aumentar o tamanho aqui. Aumentar o zoom também. Dá para vocês verem? Tá. Dá, né? Não dá para me aumentar muito, senão não some tudo aqui. Então, o valor do ativo circulante. Vou tirar essa coluna aqui. Trazer mais perto, não vai dar.
encurtar um pouquinho aqui. Isso. Então, ativo circulante sobre o passivo circulante. Então, vou lá no passivo circulante, total do passivo circulante. Então, é esse valor aqui, tá? Deixa eu congelar a célula aqui. Para não mostrar. Então, o passivo circulante vem aqui. Esse é o valor do passivo circulante de 2020, tá? Isso. Então, é só dividir esse sobre esse. Então, liquidez corrente, então, é igual a esse dividido por esse. Então, vou deixar com duas casas aqui. Isso. Então, eu achei a liquidez corrente, tá? Então, o valor da liquidez corrente, 1,04. Pronto. Já achei esse. Agora eu vou para a liquidez seca. Vou fazer aqui do lado. Liquidez seca. A liquidez seca é o ativo circulante menos o estoque menos as despesas antecipadas, dividido pelo passivo circulante. Eu vou ter que aumentar aqui, não vai ter jeito. Tá? Então, essa é a fórmula da liquidez seca. O ativo circulante menos o estoque, menos despesa antecipada, dividido pelo passivo circulante. Então, liquidez seca. Então, eu vou lá, ativo circulante. Volto aqui na tabela. Total do ativo circulante. Está aqui. Aí, estoque. Vou lá achar o estoque. O estoque, geralmente, ele vem no balanço como inventário, tá? Então, é esse valor aqui do inventário. Pode ser que tenha estoques, mas é sempre inventário. Então, é o valor do inventário é estoques. Então, está aqui o valor dos estoques. E as despesas antecipadas, também vou lá, despesa antecipada, não tem. Tá? Então, não tem despesa antecipada. Zero. Então, vou calcular agora. Então, é igual o ativo circulante menos o valor do estoque dividido pelo valor do passivo circulante. Vou lá na conta de novo. Passivo circulante, esse aqui. Tá? Então, eu achei o valor da liquidez seca. Zero 0,83. Então, eu achei liquidez corrente e liquidez seca. O próximo, liquidez imediata. Liquidez imediata
é o disponível dividido pelo passivo circulante. A liquidez imediata é o disponível. O que é o disponível? O disponível é exatamente o valor que eu tenho em caixa. Então, aqui, ó, nesse caso, é o valor de caixa mais caixa e equivalentes mais investimento de curto prazo. Tá? É essa conta aqui, ó, caixa e investimento de curto prazo. Então, é esse valor aqui. Tá? Então, essa conta caixa e investimento de curto prazo é o meu disponível. Esse é o disponível. E o passivo circulante, que eu já vi nos outros exemplos. Está aqui. Ó. Então, agora eu vou calcular a LI, só dividir um pelo outro. Então, a liquidez imediata é 0,472. 472. Hoje é até às 8 horas. E o próximo é a liquidez geral. A liquidez geral é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo dividido pelo passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Então, liquidez geral. Vamos lá, ativo circulante a gente já viu. Total do ativo circulante. Então, é igual a esse aqui. O realizável a longo prazo. Então, vamos lá achar o realizável. Ele vai estar aqui, ó. Aqui, ó. Realizável a longo prazo. Tá? Lá embaixo na conta de imobilizado, intangível e permanente. Então, esse é o realizável a longo prazo. E aí, o passivo circulante, que eu já achei também. Tá aqui. Já usei nos outros. E o exigível a longo prazo. Vou lá na conta do passivo. É esse aqui, ó, total de endividamento de longo prazo. Tá? Pode acontecer de estar exigível a longo prazo, endividamento a longo prazo. Então, é essa conta aqui, ó, total do endividamento. É o exigível a longo prazo. Então, eu tenho aqui os quatro valores. Tá? Então, eu vou calcular a liquidez geral, que vai ser, então, o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Então, deu 0,327. Então, se eu for montar aqui uma tabelinha dos quatro,
embaixo. Então, eu tenho aqui os 4 valores dos indicadores de liquidez. Tá? Então, vou fazer um gráfico também para mostrar. Aqui. Vou congelar aqui. Chegar aqui. Isso. Aí. Então, eu tenho aqui os 4 indicadores de liquidez. Liquidez corrente, 1,04, liquidez seca, 0,83, liquidez imediata, 0,472 e liquidez geral, 0,327. Tá? Então, achei os indicadores. Alguma dúvida nisso, de achar os indicadores de liquidez? Tudo certo? Preciso só pegar a fórmula e ir no balanço e encontrar as contas e fazer o cálculo. Certo, gente? Certo. Sim, professor. Claro, tá? E a interpretação disso? O que significa esses números? Então, quando eu falo de liquidez corrente, eu estou mostrando qual que é a relação do ativo circulante pelo passivo circulante. Ou seja, é a capacidade de pagamento que a empresa tem. Como que ela consegue pagar suas contas. Tá? Sempre que o valor for maior que 1, então mostra que a empresa tem capacidade de pagamento forte, que ela consegue pagar todas as suas obrigações. Então, sempre que a liquidez corrente for maior que 1, ou igual a 1, e, né, maior ou igual a 1, mostra que a empresa é forte no cumprimento das suas obrigações. Tá? Esse valor mostra uma relação de 1,04 ativo circulante para cada um passivo circulante. O que isso quer dizer? Cada R$1 que a empresa possui em obrigações de curto prazo, cada R$1 que ela tem de passivo circulante, né? Cada R$1 que ela tem de contas a pagar dentro daquele ano que está corrente, ela tem R$1,04 em ativo circulante. Tá? Falando isso de uma forma simples, para cada R$1 de conta, ela tem R$1,04 em dinheiro. Ok? Então, ela consegue pagar suas contas e sobra 4%. Né? Então, se a empresa deve 1 milhão, ela tem 1.040.000. Tá? Sobra 4% no caixa ainda. Ela consegue pagar suas contas. A liquidez seca é a mesma análise desconsiderando o estoque. Tá? Porque aqui, ó, aqui na liquidez corrente entra o estoque, que o estoque é um ativo circulante. Né? Aqui na liquidez seca desconsidera o estoque. Então, o que a empresa faz? A empresa tira o estoque da conta e aí analisa por esse indicador a capacidade de pagamento que ela tem somente com disponível. Tá? E outros ativos, sem o estoque. Então,
se a empresa não vender o seu estoque, como que é o comportamento de pagamento dela? Tá? É a liquidez seca. Quando o valor mesma análise, né? Quando o valor é maior que 1, mostra então que a empresa tem capacidade de pagamento sem mexer no estoque. Quando é menor, que nem no caso aqui, mostra que a empresa não consegue pagar suas contas sem mexer nos estoques, tá? Então, o valor de 0,83 quer dizer que para cada R$ 1 que a empresa tem de passivo, cada R$ 1 que ela tem de obrigações e de dívidas e de financiamento com terceiros, ela tem 0,83, ela tem 83 centavos para conseguir pagar, tá? Sem contar o estoque. Então, ela não consegue pagar as suas contas sem contar o estoque. Ela precisa usar o estoque para conseguir pagar todas as suas obrigações, tá? Ela precisa ou transformar esse estoque em mercadoria, em produto final e comercializar, ou então ela tem que desfazer desse estoque, ela tem que vender o estoque dela de matéria-prima ou de produto em elaboração para conseguir pagar suas contas, tá? Então, sempre que for menor que 1, mostra que a empresa necessita usar o estoque para cumprir todas as suas obrigações. A liquidez imediata, ela mostra qual que é a velocidade de pagamento da empresa. Então, por exemplo, se a empresa tivesse que pagar hoje todas as suas contas de curto prazo, né, todas as suas contas de 1 ano, qual que seria a relação? Como que ela se comportaria? Então, a mesma coisa, se o valor é 1 ou mais, ela tem bala na agulha, ela consegue pagar. Se não é, se é menor que 1, ela não consegue pagar imediatamente. Ela precisa de tempo para buscar o capital, né? Então, ela tem que vender estoque, ela tem que vender alguns ativos imobilizados ou permanentes, ela tem que receber o realizável, enfim, ela tem que fazer alguma coisa para levantar o dinheiro, tá? Então, esse valor mostra, nesse caso 0,47, que para cada R$ 1 em dívidas, em obrigações, a empresa só tem disponível imediatamente 47 centavos. Ela tem 47% das suas obrigações imediatamente. Então, se chegar um oficial de justiça na empresa e falar, paga hoje, ela só consegue pagar 47%. O restante ela não consegue pagar hoje. Ela precisa realizar algumas ações para levantar esse dinheiro, tá? Perceba que quando a gente analisa todos os três juntos, a gente vê que, pela liquidez corrente, a empresa paga todas as suas contas, ela tem capacidade de pagamento. Ela não é uma empresa que vai ficar insolúvel, ela vai pagar tudo. Só que ela precisa usar o seu estoque, né? Porque 17% da sua liquidez corrente está empenhada em estoques, e só 47% está imediato, só 47% está ali disponível, está ali no caixa, tá? O restante ela tem que realizar operações para levantar esse dinheiro. É o que a gente chama de ativos que não estão em liquidez, ou de baixa liquidez, né? Então, ela tem alguns ativos que não se convertem em dinheiro rapidamente. Ela tem que tomar algumas atitudes para fazer isso. Ela consegue pagar, mas ela tem que realizar essas ações. E a liquidez geral mostra o comportamento no curto prazo e no longo prazo, né? Tanto que considera os recebimentos de longo prazo e os pagamentos de longo prazo. Então, mostra um valor menor que 1, que a empresa precisa tomar ações para conseguir pagar todas as suas obrigações de longo prazo, e menor que 1. Se for maior que 1, ela consegue pagar imediatamente, tá? Então, esses 4 indicadores mostram a relação entre capacidade de pagamento e obrigações que a empresa tem, né? Como que ela se comporta para lidar com as suas obrigações, lidar com as suas dívidas, os seus financiamentos, etc. Tá? Certo, gente? Ficou claro?
Sim, professor. Bom, eu vou parar aqui. Então, e aí amanhã a gente continua com os outros indicadores. Agora vai ficar o indicador de endividamento, que é a relação de capital de terceiros. Vai ficar os indicadores de lucro, que é o ROA, ROI e ROI. E a independência financeira. Aí tem as margens. Margem bruta, margem líquida, margem operacional. Tá? Amanhã a gente consegue terminar isso aqui tudo. E aí eu vou passar um exercício para vocês fazerem. E eu vou aproveitar esses minutos para explicar o projeto. Tá? Deixa eu abrir aqui no Moodle. Professor, enquanto isso eu posso tirar uma dúvida? Pois não, pode falar. Sobre o simular bolsas lá, a regra é que nem assim, eu comprei, né? Gastei quase todo o meu dinheiro em ação, comprei. Então, eu sou obrigada a vendê-las ou eu posso deixar elas lá por tempo indeterminado e tipo assim, vender quase bem mais para frente? Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Você tem liberdade. É que eu achei que eu tinha, tipo assim, eu tinha que comprar e vender, vamos por dentro da mesma semana. É que tem como eu comprei alguns que agora não tá rendendo, então, tipo, eu tenho que deixar lá, entendeu? E aí eu achei que toda semana eu tinha que comprar. Todo dia eu entro lá para ver, lógico. Mas então, para eu tirar o print e te apresentar depois, eu posso deixar o tempo que eu precisar e depois tirar esse print, né? Não. Ó, são duas coisas diferentes. O print você tira todo dia que você operar lá na bolsa. Se operou na bolsa hoje, você tira o print da última vez. Então, vamos supor, você começou a operar de manhã, depois movimentou à tarde. Quando foi 4 horas, foi a última coisa, você saiu e não mexeu mais. Você tira o print às 4 horas, do jeito que está lá, e cola lá no seu slide. Tá? Amanhã você entra, aí você opera, vamos supor, você entra 4 horas da tarde, vende as ações e só. Vende tudo, por exemplo. Você tira o print da tela do jeito que ficou e põe no slide. Na quarta-feira, você entra e compra. No final do dia, tira o print e de novo. Tá? Isso é uma coisa para você entregar o trabalho. Agora, as operações, você faz do jeito que você quiser. Se você quiser comprar a ação de manhã, vamos supor, você comprou a ação do Bradesco de manhã e chegou à tarde, você fala, não, vou vender porque, sei lá, me deu R$1.000 de lucro, eu vou vender. Você pode vender no mesmo dia. Ou então, você fala, não, eu comprei a do Bradesco hoje e estou ganhando dinheiro, eu vou deixar, aí fica aí eu vou vender só segunda que vem. Você vende segunda que vem, tudo bem. Tá? Isso não... Ah, entendi. Só que Os assim... prints, então... Pode falar, Fernando. Então, os prints seriam as movimentações da bolsa, que nem às vezes eu entro na minha carteira, aí, tipo, a uma hora tá o valor, tipo, tá X valor, depois tá, tipo, Y. São esses prints que eu tenho que tirar, então. Não, Fernanda, você vai tirar o print no final, a hora que você acaba de operar na bolsa. Só do resultado final, do que aconteceu no dia. Não de cada movimentação, não. É isso. Você vai tirar um print por dia, tá? No final. Então, você ficou o dia todo mexendo. O dia todo comprando, vendendo e tal. Chegou às 6 horas da tarde, encerrou o pregão, você tira o print ali. Um print por dia. É só o último resultado. Não é cada coisa que aconteceu, porque senão vai acontecer um monte de coisa ao longo do dia. É uma vez só, tá?
Ok, obrigada. Agora, como você faz ao longo do dia, aí é à vontade. Você pode comprar a ação agora e daqui meia hora vender. Ou então você pode comprar agora e deixar ela até o final do prazo, tá? Só que assim, se a ação é sua, você está correndo o risco dela. Então, se, por exemplo, tiver uma perda, você incorre com a perda, né? Se ela é sua, ou você tem um risco de ganhar e de perder, tá? Até o momento que você não é mais dono dela. Então, você comprou a ação da Petrobras hoje, ganhou R$ 100. Amanhã, a ação da Petrobras é sua. A hora que abre a bolsa, ela está lá na sua carteira. Se a ação da Petrobras cai e você perde R$ 200, você perdeu R$ 200. Aí, na quarta-feira, ela recupera. Você ganha R$ 1.000. Você ganhou R$ 1.000. E assim vai, tá? Professor, Ok. Pois não, pode falar. eu estou fazendo as movimentações desde o primeiro dia. Só Tá. que eu só consegui fazer um print de algumas vezes, porque na maioria das vezes eu estou mexendo no meu trabalho, nos intervalos que eu não tenho onde salvar. Aí, eu queria saber se agora se eu poderia pegar o histórico, tirar um print do histórico e a partir de agora fazer toda noite, igual você está falando. Tipo assim, toda vez que eu movimentar pela última vez, que eu mexer pela última vez, ou não, eu começo a partir de agora, os prints. Começa agora. Assim, uma dica é vocês fazerem o print à noite. Que nem acabou a aula, 10 horas da noite, vai lá e tira o print, porque o pregão fecha às 5 ou às 6. E aí não acontece mais nada depois. Então é a última movimentação. Então, se for 10 horas da noite, você entra, tira o print e salva. Tá? Porque aí eu preciso saber o último movimento para ver o que aconteceu dia após dia que você entrou. Então eu vou ver que você entrou hoje e ganhou R$ 1.000. Aí amanhã você vendeu aquelas ações e comprou outras e ganhou mais 1.000. No outro dia você vendeu aquelas ações e perdeu 1.000. E assim vai. Ok? É esse final que eu preciso saber. Tá bom? O que vocês fazem ao longo do dia, todas as movimentações, isso não importa. Isso não importa. Se você compra e vende 20 vezes no dia e você compra 30 ações diferentes, isso não interessa, tá? Porque também nem dá para fazer esse registro operacionalmente. Nem é conveniente isso. Só o final mesmo, só a última. Ok? Alguém mais tem alguma dúvida do Simula Bolsa? Tranquilo? É importante assim, quem Professor, tiver... Pois não. é normal ter conseguido lucrar só agora. Sim, sim, claro. Não existe uma regra clara na bolsa. Por isso que é um investimento de risco, né? Você pode ficar uma semana perdendo e aí de repente você ganha, em um dia você ganha a movimentação de uma semana que você perdeu. Pode acontecer. Ou então o contrário, você pode ganhar, acumular ganhos. Pode acumular ganhos vários dias e aí um dia perde, né? É tomada de decisão. Se você decide errado, você perde. Se você decide certo, você ganha, tá? E aí é esse contexto que envolve o negócio dos capitais, né? Por exemplo, você compra uma ação achando que vai ganhar e aí ela desvaloriza porque muita gente comprou aquela ação, é a lei da oferta e da procura, baixa o preço, perde, né? Então, é por isso que eu falei no começo, tem que ficar atento às informações, analisar de um dia para o outro o que aconteceu com as ações, qual que subiu, qual que caiu, aqueles pontos fora da curva, né? Por exemplo, teve um dia que teve um aluno postou no grupo uma ação que teve 136% de aumento. É um ponto fora da curva, isso não vai acontecer todo dia, né? Então, tem que estar analisando isso. Se você comprou essa ação que está 136% de aumento, ganhou dinheiro, vende logo porque ela vai cair, certeza. Porque muita gente vai comprar e ela vai voltar para o equilíbrio, né? Tem uma ação, hoje subiu 7%. Não está legal, vai cair, tá?
A tendência na bolsa é equilíbrio. Então, se subiu muito ou se caiu muito, vai buscar o equilíbrio, sempre. Subiu 10%, ou amanhã ou depois da manhã vai zerar. Né? Caiu 20%, amanhã, depois, ou em 3, 4 dias, vai zerar e vai subir. Porque o investidor, ele está mexendo. Então, a ação que está caindo de preço, ele começa a vender para não perder. Né? Então, está caindo de preço, ele começa a vender, ela recupera, sobe. Menos gente comprando, aumenta o preço. E o oposto. Muita gente comprando uma ação, entrando mais capital, ela desvaloriza. Né? Então, vocês têm que estar acompanhando essa movimentação. E assim, vocês não podem ficar apaixonados pela ação. Tá? Não pode se apegar, porque pode dar problema. Então, assim, chegou um momento, você está lá no seu saldo lá, R$500 de ganho, você fala, ah, tá legal, vende e guarda o dinheiro, né? Em outro momento, sei lá, você está com uma ação que está te dando prejuízo, 2 dias de prejuízo, 3 dias de prejuízo, 4 dias de prejuízo, aí você já está com R$4.000 de prejuízo, aí você fala, ah, mas ela vai recuperar, mas, sei lá, você já ficou 4 dias com essa ação negativa, você vai ficar esperando, será que ela vai se recuperar logo? Ou será que compensa? De repente ela vai te comer R$20.000 aí e não recupera. Então, vende mesmo com prejuízo e compra outra, né? Você tem que estar analisando assim. É essa dinâmica que é o interessante do negócio de capitais. É a informação, tá? Bom, deixa eu falar rapidinho do projeto. Eu já apresentei para vocês. Então, é assim, vocês vão... em grupo, né? Eu trabalho em grupo, os grupos de vocês vão analisar o balanço e a DRE de 10 empresas. Então, cada grupo vai entrar no site da Investing. Eu aconselho vocês, antes de entrar no Investing, olharem as empresas que estão no Simula Bolsa. E escolham as 10 empresas lá no Simula Bolsa, que é mais fácil do que escolher no Investing. Porque no Investing a informação está meia escondida, assim, da lista de empresas. Então é mais fácil escolher no Simula Bolsa. Entra lá no Simula Bolsa, escolhe 10 empresas. Aí você já vai no Investing com o nome. Aí tem o botão pesquisar, você já coloca lá no pesquisar, já dá direto. Não precisa ficar navegando muito para encontrar o nome das empresas, tá? Então escolhe 10 empresas. Aí acessa lá o botão finanças, acessa o balanço e o DRE, copia e cola na planilha do Excel. Eu acho que é interessante vocês fazerem uma planilha para cada empresa, porque senão vai ficar muita informação numa planilha só, tá? Então, faz uma pasta, cria 10 planilhas, o nome de cada empresa, põe na pasta. E trabalha isoladamente cada empresa. E aí vocês vão fazer o balanço e o DRE e vocês vão fazer isso que a gente fez, que é calcular vocês vão agrupar, né, igual eu fiz aqui, tal. E depois vocês vão fazer esses indicadores, tá? Eu não coloquei aqui ainda, agora que eu estou vendo aqui. Só fiz os agrupamentos. Eu vou colocar aqui amanhã o texto, então, para fazer os indicadores. Então, vocês vão fazer análise horizontal, análise vertical, que nem eu fiz na aula passada e no começo da aula de hoje, e os indicadores de liquidez, que a gente já fez agora, e os outros indicadores que eu vou fazer na aula de amanhã, tá? Das 10 empresas. E aí depois vocês vão montar uns gráficos. Aí, depois que a gente terminar essa matéria, eu posso até orientar como que faz esses gráficos, qual a informação que busca. E aí, esses gráficos, vocês vão montar um PowerPoint e vocês vão entregar o PowerPoint somente, tá? Só os resultados. Ok? Eu coloquei 1º de maio, mas eu aumento alguns dias aí se eu preciso, tá? Então, como é em grupo de 5 pessoas, 10 empresas, cada um faz 2 empresas, dá para fazer rapidinho. No Excel, que igual a gente está fazendo na aula aqui, não tem muito detalhe, é rápido para fazer, dá para vocês fazerem tranquilo.
Ok, gente? Alguma dúvida de tudo isso? Vai virar o Bob, Ana Laura, com certeza. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, professor.